E aí galera, beleza? Tudo bem? Hoje vamos falar de um curso de polimento técnico. Todas as etapas de um curso de polimento técnico, todas partes que nunca ninguém foi falado. Vamos falar de partes muito técnicas, conhecimentos bastante teórico. Então vão ser duas partes o curso. Eu vou falar essa primeira parte só de parte teórica e conhecimento prático, teórico, desculpa, para depois a gente entrar na prática, tá? A gente vai falar bastante de tinta, verniz, camadas de verniz, de pintura e repintura, para a gente identificar se fica bom ou não esse polimento, para você poder passar para o seu cliente se essa pintura vai ficar boa ou não, tá? Então assim, provavelmente você pega um carro que é repintado, a gente vai mostrar aqui na prática, um carro de repintura, e às vezes, dependendo de como foi feita essa pintura, não fique bom no polimento, tá? Então, por isso que é bom a gente identificar e ter esse conhecimento aí dessa parte teórica de camadas de verniz e tinta, para você identificar e saber o que está falando para o cliente, certo? Vou mostrar aqui agora para vocês um processo de tinta e verniz, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem uma camadinha aqui, ó, que é a superfície do carro, que é a lata. Ele depois vem o primer, a tinta e o verniz. Quando o carro vem para polimento, ele vem desta forma aqui, certo? Manchas de chuva ácida ou respingo de tinta, micro riscos, tá? E aí no polimento a gente vem, você vê que a gente tem tudo isso aqui de verniz. Como que eu sei que tem tudo isso aí de verniz? A gente pode usar um equipamento de mapeamento, que a gente vai usar ali na prática também, para vocês identificar qual é a dureza de verniz e até onde eu posso fazer um polimento. Ou até dar uma pequena lixada para tirar um pouco esses riscos e dar uma nivelada no verniz. Então o polimento, a gente está polindo o verniz. A partir do momento que está chegando na tinta, você começa a abrir a tinta e aí você vai acabar danificando a peça e só pintando novamente, tá? Tomar muito cuidado com isso. E uma coisa muito importante que a gente vai falar hoje é de vernizes dos carros. Qual verniz a gente deve polir, como polir esses vernizes. Depois de feito todo o processo de lavar o carro, fazer toda a descontaminação, todo esse processo, a gente vai entrar com um corte. O corte ele é abrasivo, tá? A capacidade dele é só de remover risco, por isso que ele não dá acabamento de lustre, né? Que é a capacidade de remover marcas, manchas e dar brilho. No refino você já consegue entregar um carro, dependendo se você combinou com um cara aí um serviço um pouco mais barato, um polimento mais comercial, você já consegue entregar um carro. Já para um polimento técnico mais perfeito, a gente entra já com a etapa de lustro, onde ele vai dar mais brilho, tá? Logo depois, a gente vai falar uma coisa aqui que acho que vocês têm que identificar muito, é entender os carros. Olha aqui, você vê, verniz macio, que é da Chery, Hyundai e tal, macio aqui também, ó. Honda, muita gente fala do carro da Honda, principalmente o Honda geração 10, todo mundo tem dificuldade em polir esse carro, tá? Então esse Honda aqui, ele vem muito mais macio o verniz. E aí o que a gente faz? A gente faz uma rotação de corte menor. A rotação de corte dele a gente faz em 1200. Tá vendo aqui, ó? Nesse aqui de cima, de 1200 a 1400, certo? Você vê a diferença quando a gente for fazer um polimento para um carro de verniz médio, que tem Ford, Jeep, Fiat, Renault, Citroën, a gente já consegue aumentar a velocidade de corte dele, 1200 a 1400, tá? E aqui fala cada uma, no refino e no ilustre, certo? No verniz duro, que entra BMW, ó, os carros Audi, não vamos falar de Ferrari não, porque é uns carros populares que a gente faz, da Volkswagen, Mercedes, a gente já pode aumentar mais ainda a rotatividade. É um verniz mais duro e difícil de tirar verniz. Rotatividade, 1600 a 1800, tá? E já o refino, 800 a 1800 e o lustre a 600. É muito importante você saber isso, porque você vai ver que vai ter de carros que vai te dar dor de cabeça para você polir, que seria um Honda,
verniz macio que você começa a polir, às vezes com uma rotatividade muito alta e começa a marcar o carro. Aí você não consegue saber por que está acontecendo isso. Aí você fica desesperado, tá? Aí tem uma parte aqui de boinas que eu tirei, aí boinas e composto, aí cada um vai usar o que acha melhor, tá? Mas lembrando que a gente está falando de polimento técnico, a gente está falando de composto, tá? Então a gente vai mostrar aqui uma questão de pintura e repintura. A gente consegue ver aqui que essa peça aqui é uma pintura original, e a gente vai rodando aqui, não sei se no vídeo vai mostrar, já é uma tampa que a luz está enrugada, olha aqui, ó, é uma peça de repintura. Aí a gente vai ver se vai dar certo, porque a gente vai ter que lixar. Mas como que a gente vai saber a dureza desse verniz? Você tem que ter um equipamento de mapeamento para ser muito mais preciso. Eu vou pegar meu equipamento aqui de mapeamento para a gente saber o tanto de dureza de verniz que tem aí. Então, vamos lá. Eu estou com um equipamento aqui que ele não é tão preciso, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como que seria. Então, toma aqui peça original e tampa de repintura. Então, uma peça original, olha o brilho, repintura sem brilho, tá? Então, vamos lá, a gente vai medir peça original. Pera aí, deixa eu ajustar ele aqui. Peça original, 77 micras. Na repintura, ele vai dar 71 micras. Então, quer dizer que ele ainda tem bastante verniz aí. Dá pra gente lixar bastante ainda, certo? É isso aí, tá? Então, galera, isso é para vocês entenderem aí a primeira parte do polimento técnico. Então a gente falou toda a parte de camadas de verniz e de repintura. Então, principalmente para você entrar no polimento técnico, você tem que ter esse conhecimento, saber que se uma peça é pintura ou repintura. E toda vez que é uma repintura, só para reforçar, a peça sempre não vai estar na luz nitidamente assim. Ele vem mais enrugadinho, na luz ele já fica meio craquelado, tá vendo aqui, ó? Diferença quando a gente vem pra cá, a luz fica perfeita. Ah, eu peguei carro 0 km que vem mais ou menos assim, realmente, tem carro que vem assim. Ele nasceu assim, ele veio de fábrica assim, você não vai mexer. Então, se o cara veio para vitrificar, você vai vitrificar esse carro desse jeito mesmo, porque ele já veio de fábrica assim. Ah, o cara quer o carro ilustrado, liso, aí você vai ter que lixar para tirar o craqueladinho dele, tá? O que é ilustramento? O que é espelhamento? Espelhamento é uma marca, foi patenteado pela 3M, que se compõe de um lixamento com a lixa 1200, 2500 e 3000, depois de todas as etapas do corte, refino e ilustro. Isso se chama espelhamento, tá? Isso que se dá o espelhamento. Hoje em dia não se usa mais isso. Hoje em dia a gente faz toda a parte de lavagem, descontaminação com a clay bar e já entra com corte. Todo polimento técnico é feito dessa forma, a não ser que tenha uma repintura, que é necessário um lixamento. Se a gente tiver riscos, como a gente viu na tabela ali, alguns micros riscos, aí a gente pode dar uma lixadinha com a 1200, tá? Um exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho algum risco nesse carro que a gente consiga ver, que dê para dar uma lixadinha. Um exemplo aqui, a gente tem um risquinho branco, a gente dá uma leve lixadinha, tá? Para ver se vai sair. Não saiu, não mexe mais para você não abrir a tinta. Outra ocasião de polimento técnico, tá vendo essa marca aqui, ó? Nunca você vai garantir para o cliente. Se eu lixar aqui com a 1200 e polir, ele vai ficar preto? Vai, zeradamente. Só que ele volta isso daqui depois de 30 dias aí, ou uma semana, isso aqui já volta, tá? Então isso aqui já tá condenado o verniz, isso aqui é só pintura mesmo, tá? Não dá para você garantir para o cliente que fique bom. Entendeu, galera? Então essa é a primeira parte aí do nosso curso de polimento técnico, tá? Então, só para recordar, então, durezas de verniz, a gente entendeu a tinta, o processo. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, quando você estiver polindo um carro, vou dar um exemplo, carro vermelho, não, mas não é só vermelho, mas outros carros também, e começa a boina a ficar vermelha, porque o carro é vermelho, tá saindo a tinta do carro? Não, é porque são tintas PU. Tinta PU é o verniz misturado com a tinta, e aí ela aí começa a boina a ficar da cor que é do carro. Se for preto, vai ficar preto, se for azul, vai ficar azul, e isso acontece em casos de tinta PU, tá? Não é porque tá saindo a tinta do carro, entendeu? E é isso aí.
Tá? Segunda parte do curso a gente vai falar já manuseio da máquina, rotatividade, lavagem e como que fazer o processo correto do corte até a finalização, que é ou uma cera ou uma vitrificação. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!